lá então, enfim, falar de redes sociais digitais, começando pelo termo, né? Para entender que quando a gente fala de redes, a gente está falando de uma coisa muito ampla e muito simples ao mesmo tempo, né? Rede é algo que sempre existiu, né? A ideia de que você tem conexões em rede, eu não estou me referindo a digital, não estou me referindo à internet, é uma coisa que sempre existiu, né? Tem a rede que você deita, né? Tem a rede de prender o cabelo, tem um monte de rede. Tem rede social, que aí já limita um pouco. São redes de pessoas, também sempre houve, né? Desde que o ser humano se reconhece como um ser social, ao estabelecer vínculos, ele estabelece redes sociais. A grande questão é que com o advento do digital na comunicação, você passa a ter redes sociais digitais. Por isso esse nome, tá? Só para deixar claro de onde esse nome vem. Mas o que são redes sociais digitais? Quem ajuda a gente a pensar nisso é o autor Manuel Castells, talvez aí o principal nome quando se pensa nos estudos sociológicos sobre redes sociais digitais. E ele diz o seguinte: rede é um conjunto de nós interconectados, objetivamente. Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós, desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação. Quando você fala em códigos, você de alguma forma está falando de linguagem. Ou seja, redes se formam pelo compartilhamento de linguagens. E quanto mais as redes se expandem, mais você vai ter a expansão das linguagens, a complexificação das linguagens, né? E hoje, por exemplo, quando a gente tem aí softwares que dão conta de fazer traduções, né, simultâneas, inclusive na fala, você tem aí uma complexidade de linguagem interessantíssima, né, em que você tem uma rede muito exponencialmente potencializada na sua capacidade de expansão, porque a linguagem verbal, né, ultrapassaria a barreira da diferença idiomática, por exemplo. E por fim, redes são instrumentos apropriados para a economia capitalista baseada na inovação, globalização e concentração descentralizada. Trouxe essas três definições só para a gente entender do que a gente está falando, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vale a pena ler esse livro. É um livro difícil, um livro de sociologia, né, mas que é muito elucidativo de muito do que a gente já falou aqui. Vamos compreender que as redes podem ser classificadas, né, as redes sociais comunicacionais podem ser classificadas de formas diferentes. Primeira possibilidade é a teia, que é aquele tipo de rede em que você tem um centro e vários nós interconectados ao polo central. É um tipo de rede em que você tem, por exemplo, a ideia de concentração e difusão. Isso é muito evidente, por exemplo, nos meios de comunicação de massa mais tradicionais, né? Tanto que você tem, inclusive, palavras como essa, né? Redes de difusão, né? Ou seja, tem um centro e desse centro você espalha, né? Tem a ideia da emissora e a retransmissora, por exemplo, tem a ideia da sucursal, né? Então você tem um centro, um núcleo, né? Então tem essa ideia de uma centralidade. É o tipo de rede que prevalece hoje em dia? Não, ainda ele exista, e em alguma medida, quando a gente fala das Big Five, que eu falei no bloco anterior, a gente está falando em alguma medida também dessa lógica, que não desaparece completamente. A hora que você tem Google no centro de uma infinidade de serviços sendo espalhados, alguma centralidade você tem. A hora que você tem a Amazon se posicionando no centro, né, de uma lógica de distribuição de produtos, você também tem alguma centralidade. Talvez não física, mas ainda assim a ideia de centralidade, concentração, a gente tem. Outra forma de classificar a rede é a rede, propriamente, né? Quando você tem nós espalhados e com conexões homogêneas, e, portanto, com a presença desses nós, né? Então você tem aí as conexões e os pontos. Aqui você vai ter já não um único centro, mas você ainda tem uma certa assimetria de forças, né? Você tem aí nós mais fortes, nós mais fracos, né? É um tipo de rede que se reconheceu muito fortemente ali na virada do século XX para o XXI, né, nos 90, nos 2000, né, quando começou a se falar de rede propriamente, se enxergava essa assimetria de forças, né, entre os nós. Tem
o provedor, tem o usuário, tem a BBS, que é uma coisa bem daquela época, ou seja, você tem ali uma certa diversidade de forças que vão gerar essa tensão. E o terceiro tipo, que é da espuma, né, que já não é exatamente uma rede, seria uma ampliação da rede, onde você já não tem mais nós, no sentido de serem pontos minimamente ou parcialmente fixos, né? Há inúmeros pontos de contatos, né? Pense numa espuma, né, formada por inúmeras bolhas, né? Você tem aí cada bolha sendo composta por esferas individuais, né? E a força que vem do todo, né? Uma bolha não causa nada a ninguém, uma bolha de sabão não causa nada a ninguém. Uma espuma, de repente, uma onda de espuma pode ser muito poderosa, né? Então você tem a força pelo todo, você tem múltiplas possibilidades de junção e separação. Percebam que a metáfora é muito boa, né? A espuma, ela é orgânica, ela é leve, mas ela pode ser sufocante. Ela parece transparente, mas dependendo de como ela seja, você não enxerga, né? Então você tem uma chamada configuração heterárquica, né? Ou seja, você não tem muitas regras, você não tem muitos padrões, né? É uma forma de conexão em rede não previsível, não prevista, ainda que controlável. Pensando nos meios, né, você tem aí um para todos, então é um que fala para todos, um metaforicamente, né, simbolicamente, né, um núcleo que fala para todos, o centro emissor, isso está no rádio e na televisão. Pergunta, será que isso não está num portal? Será que isso não está numa rede social? Como o Facebook, por exemplo, que ainda é bastante importante? Pensando na rede, é um para um, né, você tem uma reciprocidade, a emissão precisa. Será que a gente já não tinha isso nos correios? Será que a gente já não tinha isso nos telefones, por exemplo, que você não passava por um centro, você ligava de um para outro? Será que isso a gente não tem no e-mail ainda hoje, também como uma ferramenta que tem a sua importância? E a espuma, né? A lógica de todos para todos, uma interação constante, o compartilhamento, ou seja, tudo do que eu já falei até aqui. E a grande pergunta, as redes sociais são uma rede em forma de espuma? Eu tendo a acreditar que sim por um lado e não por outro. Sim, porque de fato ali você tem uma certa ampliação das suas possibilidades comunicativas e interacionais que não dá para ser negada. Agora, por outro, você não deixa de ter controle, você não deixa de ter previsibilidade, você não deixa de ter aquela entidade dona daquilo, proprietária daquilo, que controla aquilo, não é? Então, sim e não, né? As redes sociais me parecem ser uma possibilidade de rede que remete ou que se aproxima da espuma, mas que, por outro lado, não deixa de ser também alguma coisa que possa ser compensada como teia. Vamos pensar um pouquinho aqui, gente, em como diferentes aparelhos, agora não estou falando mais da plataforma ou da interface, estou falando do aparelho, como cada aparelho projeta um usuário e que como cada usuário, ao usar certo aparelho, certo dispositivo, tem uma configuração mental diferente. Isso parece óbvio, mas não é nada simples, e isso é muito útil para a gente pensar em planejamento e execução de comunicação no contemporâneo. Vamos pegar o celular para começar, né? O celular a gente define ele como um aparelho da proximidade íntima. Por quê? Está na mão. Cada vez é mais difícil você aceitar, digamos assim, ou prever que alguém use o seu celular, né? Está cada vez mais individualizado o celular. Professor, sempre foi. Sim, sempre foi, mas você não tinha essa conexão direta do celular com o corpo, né? O celular representa quase como uma volta dos meios de comunicação ao próprio corpo, né? Lembra que eu falei aula passada? Começa no corpo, né, na fala, sai pelas mãos na escrita e se desconecta e vai se ampliando. O celular parece trazer de volta isso para o corpo. O celular traz também uma sobreposição da interação sobre a recepção, né? Ou seja, você tem aí uma possibilidade de interação latente, ou seja, tudo é para ser interagido, né? Você tem ali a tela que serve para emitir e você tem a mesma tela que serve para interagir. Isso é muito importante de ser compreendido, né? Não há nada que se receba pelo celular, que se acesse pelo celular, que não esteja susceptível à interação.
que você quer dizer com isso, professor? Por exemplo, que você não pode achar que um conteúdo transmitido por uma rede social acessada pelo celular tipo TikTok, que aquilo não vai estimular a interação, ou possa não prever a interação. Não era para a pessoa interagir, não era para responder. Por isso que é tão incômodo, por isso que é tão quase que incompreensível um post numa rede social não permitir comentários. Porque se você acessa pelo celular, aquilo ali está impregnado de interação. Enfim, tudo você pode fazer com o dedo, muito rapidamente, né? Então você interrompe, você compartilha, você acelera, tudo você faz com o dedo, ou seja, tem aí uma dupla digitalização, né? O digital do número binário 0 e 1, como a gente já falou, e o digital do dedo propriamente, né? E esse celular gera no usuário a ideia de controle, manuseio, audiência íntima, individual, fugaz e instável. Fugaz porque desaparece, né? Se você não cuidar, desaparece. E instável, né? Você não tem nada que seja transmitido pelo celular ou que seja acessado pelo celular pode prever que a pessoa vai ficar muito tempo vendo. Professor, mas eu vejo filme no celular. Eu não estou dizendo do que cada um faz com o seu celular. Eu estou dizendo do quanto o aparelho, pela sua configuração tecnológica, pela sua configuração de interface, o quanto esse aparelho prevê a interrupção, prevê a instabilidade. Por isso me parecer ser muito mais comum hoje em dia no celular um eterno trocar de aplicativos, né, um trocar de um para outro aplicativo, do que ficar muito tempo em um só. Né? Ou seja, quando eu penso num conteúdo que vai ser acessado pelo celular, eu preciso pensar que esse celular molda esse usuário, configura a mente desse usuário. No celular, vamos para o computador. Pensar num computador, seja um notebook, seja um outro tipo de computador. A gente está falando aqui de um aparelho que tem uma certa lateralidade individual, né? Ou seja, ele produz... ele se apresenta, configura hoje em dia para o usuário como uma espécie de segundo elemento, né? Por isso a lateralidade. Ele sugere predominantemente uma audiência individual também, né? O P de Personal Computer já era isso, né? Já foi pensado esse aparelho para um indivíduo, ainda que ele possa ser compartilhado, claro. Mas aí você tem os perfis de acesso que garantem alguma individualidade, que é uma interação menos íntima, né, um pouco mais aberta, ainda é individual. Então vejam, o celular é o máximo da intimidade, né, da individualidade. O computador é pessoal, é individual, mas já é mais aberto. Se você não é o único que usa, tem um perfil, mas você está usando o mesmo aparelho, então você tem de alguma forma uma abertura para o outro. E o computador traz o sentido de lateralidade. O que a gente quer dizer com isso? Mesmo que a gente use o aparelho simplesmente como uma tela, os sentidos de um fazer menos interativo e mais profissional permanecem, não é? Ou seja, você tem no computador um forte caráter funcional, né? O computador é feito para fazer alguma coisa. Então, mesmo quando a gente usa o computador como tela para ver um filme, por exemplo, para assistir a um vídeo, por exemplo, para assistir um conteúdo mais alongado, para ler um texto, por exemplo, não desaparece a ideia de que aquela máquina é feita para fazer outra coisa. Ou seja, você tem uma lateralidade aqui, né? De uma função e de outra. Por isso, o efeito do computador tende a ser o da simultaneidade, né? A gente assiste alguma coisa enquanto faz outra coisa. Então, pensando, por exemplo, em transmissão de conteúdos, né? Lives, por exemplo, se você imagina que alguém vai consumir este conteúdo transmitido pelo computador, a grande chance é que ele consuma isso, se não fazendo alguma outra coisa junto, você tendo essa possibilidade, né, de fazer alguma coisa junto, tendo a ideia deste fazer, né? Então, a ideia de que você tem duas coisas ao mesmo tempo no computador. Vamos pensar no tablet, né, que também é uma tela através da qual ainda se acessam conteúdos, né? Então, ela está meio que entre o celular e o computador. Ela tem um pouco de celular, eu interajo, eu interrompo, é mais íntimo, mas ela também tem um pouco da televisão, né? Ela já é um pouco maior, ela já serve para fazer, dá para trabalhar, né, num tablet. Não que no celular não possa, mas ela comporta melhor a ideia de trabalho, né? Ela já é menos íntima, mais fácil de ser compartilhado o tablet. Então, ela fica entre uma coisa e outra,
e, portanto, vai misturar os sentidos de uma coisa e outra. Ela pressupõe, né, ela projeta uma audiência individualizada, mas menos íntima. Ela é mais estável, só que ela é móvel. Então você tem aí, por exemplo, uma live que acompanha o usuário, vai comigo aonde for. Né? Então você tem aí uma mobilidade, mas você tem uma estabilidade um pouco maior do que no celular. Vejam que são linhas tênues, né, entre um meio e outro, de modo que planejar comunicação nisso tudo é muito difícil, é muito desafiador. E por fim a televisão, né, que não pode ser descartada como um meio de comunicação. Eu sei que divulgar alguma marca na televisão não é para toda marca, mas a televisão, sobretudo com o avanço do streaming e com a digitalização da própria televisão, ela tem alcançado, né, outras possibilidades. Né? Então ela tem como origem, na sua essência, a ideia de um consumo coletivo, familiar, afetivo, cotidiano, né? Mas é uma comunicação, portanto, muito baseada na ideia de simultaneidade de massa. Né? Eu estou vendo alguma coisa que muito mais gente está vendo também. Né? Aumenta a sensação de passividade, reduz a dispersão, ainda que você, obviamente, consuma um meio interagindo com o outro, e isso projeta uma ideia de grande alcance, né? A ideia de muitas pessoas tendo a mesma experiência. Vamos lá, para a gente terminar, né? E o site? Quando a gente pensa, por exemplo, que uma marca pode ter um site, o que o site representa? O que o site como ponto de contato de uma marca, o que ele projeta em termos de sentido e de comportamento? É o espaço da institucionalidade, né? Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu faço, o que eu tenho, né? O site está menos para uma vitrine e mais do que para uma lista, né, de princípios, uma lista de valores, uma lista de informações. Né? Então, é onde você tem informações básicas, é onde você tem... você te leva para outros lugares, é uma espécie de hub, né, de ponto central. Né? Então, dependendo de como funcione a marca, o site é este lugar, né, que vai conferir institucionalidade. Quantas marcas não carecem, né, ou não sofrem pelo fato de não terem uma página institucional? Né? A depender do público, isso e ainda e talvez venha a continuar sendo muito importante. Né? Então, tem que pensar o Instagram, tem que pensar o TikTok, tem que pensar o WhatsApp, mas tem que pensar se o seu público, de alguma forma, não precisa, entre aspas, ou se a sua marca não teria algum ganho não tendo também um site. Veja, artistas super contemporâneos, como esse que está aqui na tela, do Mika, tem site, por exemplo. Né? Tem site, ele se comunica com um público muito contemporâneo, muito digital. Ele é um artista muito performático nos meios digitais e, no entanto, ele tem site. Instagram é o lugar da informalidade. Né? Ainda que você possa, no Instagram, transmitir informações oficiais e você possa trazer conteúdos ligados à sua institucionalidade, não duvidem, no Instagram ele vai estar embebido em aspectos de informalidade. Puxa, mas se eu quero ser uma marca pequena, de contato direto com o meu público, que fala a mesma língua que ele, de repente você pode tirar proveito disso. Não estamos dizendo que não é para ter conteúdos institucionais no Instagram, é só compreender que esses conteúdos vão estar misturados com a ideia de uma certa informalidade, de uma espontaneidade, né? E ao mesmo tempo com uma forte estetização, né? Você tem uma rede social aqui basicamente imagética e, portanto, muito sugestiva de uma estética idealizada. E no YouTube, por exemplo, você vai ter aqui profissionais. Isso aqui eu estou dando como exemplos da atividade que vocês vão fazer daqui a pouco, tá? Acho que eu não deixei claro, mas eu vou explicar daqui a pouquinho. No YouTube, por exemplo, você tem aí o espaço do profissionalismo, né? Da profissionalização do amador, né? É onde estão os vídeos que, por mais amadores que sejam, por estarem ali, adquirem certo sentido de profissionalismo, né? Estão numa plataforma, estão junto de outros veículos que também ocupam aquele espaço. O que eu estou querendo com isso? Mostrar para vocês que a hora que a gente vai planejar comunicação em mídias sociais, a gente precisa pensar no sentido que a linguagem desse meio e que o próprio meio impõe ao meu conteúdo. Ou seja, não basta pensar o que eu vou falar, com quem eu vou falar e como eu vou falar. Eu preciso pensar através do que eu vou estar falando. Com que linguagem eu vou estar falando.
Porque, voltando ao início da disciplina, é a linguagem e é o meio que vão definir o efeito da sua mensagem para o público, o efeito daquilo que você está transmitindo para o público.